Não se assuste se de repente você der de cara com um objeto voador não identificado bem perto de você. Pode ser um drone, veículo aéreo não tripulado, capaz de desempenhar inúmeras funções. Inicialmente planejados para fins militares, os drones revolucionaram a vida de fotógrafos e cinegrafistas que, por causa deles, têm conseguido imagens com ângulos incríveis. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Tem o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Isso mesmo, para falar sobre drones, nós convidamos o Alex Dickel, que é publicitário, piloto e aerocinegrafista e proprietário da empresa Aeroáquila Imagens Aéreas. Obrigada já pela presença, Alex. Eu que agradeço, Lisa. Boa tarde, Lucas. E agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa tecnologia que é relativamente nova, né? Bacana. E, inclusive, você trouxe aqui, já vamos apresentar o outro convidado ao lado do Alex, né? Ele trouxe um drone. Isso. O que você trouxe aí para a gente ver, Alex? Esse equipamento ele é um hexacóptero porque ele tem 6 braços e 6 motores. E esse já é um equipamento, vamos colocar assim, tido como profissional, porque ele carrega uma câmera que é uma DSLR, que é uma câmera usada para filmagem e fotografia profissional, vamos colocar assim. Legal. E trouxe o rádio, que seria o rádio controle desse equipamento aqui. Bacana, muito bem. Ô Alex, o que o drone representa para você na sua atividade profissional de produtor de imagens? Na verdade, ele representa tudo. Afinal, a minha empresa ela é especializada em captação de imagem aérea. A gente não faz captação de imagem no chão, ao contrário de algumas empresas que estão surgindo no mercado agora. Eu coloco isso como diferencial porque a gente foca justamente nessa questão da captação de imagem aérea com o drone. Como eu falei, a gente não mistura as coisas. Uhum. Até porque um dos focos da minha empresa é ter como cliente produtoras. E se eu fizer a imagem no chão, eu acabo virando concorrente do meu cliente. E não é essa a ideia. Né? Então tem muita produtora que te procura. Um dos segmentos de mercado que eu atuo é atendendo produtoras. Né? Legal. Muito bem. Alex, a gente ainda vai falar mais, né, da parte visual possível fazer com o drone, mas quais são as outras atividades que é possível exercer com esse equipamento? Então, hoje se fala e se especula muita coisa a respeito do que um drone pode fazer. Muito se fala que o drone vai ser, no futuro, entregar pizza, mas isso não é viável. Isso aí acho que todo mundo tem no imaginário, né? A pizzinha chegando. Atualmente isso não é possível, por conta de autonomia de bateria e uma série de fatores lógicos, né? Por exemplo, controle de tráfego aéreo, né? Como que você vai controlar isso? Mas basicamente as atividades que o drone proporciona, a gente pode atuar é o quê? A gente, publicidade de uma maneira geral, produção de foto e vídeo aéreo para documentário, filme, enfim, para material impresso. Um dos ramos que a gente atua bastante para construção civil, é um negócio que é bem interessante, assim, e tem causado bastante impacto, que é o que? A gente consegue fazer a reprodução da vista de um determinado andar de um empreendimento que não está pronto ainda. Então, a gente consegue colocar o drone a exatos 30 metros, por exemplo, que representa um andar X, e a gente faz fotos em 360 graus, né? E então, você vai comprar o teu apartamento na planta, você vai saber qual é a vista que ele tem. A gente tem feito bastante acompanhamento de obra. Por exemplo, a mesma situação, você comprou o seu apartamento, né, e você quer saber na planta, quer saber como é que está o andamento disso. Então a gente vai lá, cada mês faz uma sessão de fotos, entrega para o cliente e o cliente manda para o seu cliente. O que mais? Uma área que a gente não atua, mas está sendo bastante utilizada para mapeamento geográfico, né, parte de agricultura também. Essa parte de georreferenciamento está começando agora a surgir e sendo feito com drone, apesar de não ser homologado ainda. Uhum. Parte de cobertura de eventos, que também não é muito o meu foco, o pessoal tem usado bastante em casamento. Mas o quê? Foto de casamento ou não? É vídeo, na verdade. Para vídeo, entendi. Vídeo e foto, né? Claro. Operações policiais, começou agora. A gente fez recentemente um trabalho para uma delegacia, para a Polícia Civil. Só não é daqui, eu não posso informar de onde é, por conta do sigilo.
Certo. Parte de esporte radical, bastante utilizado. A Red Bull foi uma das pioneiras a utilizar o drone. Quando ninguém nem sabia o que era drone, a Red Bull já usava. Red Bull? Mas em que situação, Alex? Em todas. Por exemplo, eles vão fazer... Tem aquelas corridas daqueles carrinhos de descida. Porque eles promovem alguns eventos de esportes radicais, não, eles usam... A Red Bull bastante, né? Entendi. A Red Bull, na verdade, a principal mídia que eles utilizam são os eventos que eles fazem. Entendi. Então, eles usam o drone para filmar esses eventos. Ok. O grande legal do drone é que você pode fazer voo indoor. Agora, esse final de semana, a gente estava filmando dentro do shopping. Então, claro que com as devidas precauções, a gente preza bastante pela segurança, né? Claro. Mas a gente filmou dentro do Balneário Camboriú Shopping, que simplesmente deu cenas que não haveria como fazer de outra maneira. Legal. Uma coisa que também eu fui procurado, mas acabou não fechando, que é fazer imagem procurando o foco do mosquito da dengue. Claro. Então, tem um imóvel que está abandonado, você sobrevoa esse imóvel e vê se lá tem, por exemplo, um pneu, água parada, alguma coisa assim. Isso acabou não se tornando viável porque a gente podia até achar o foco, mas como que a prefeitura ia entrar no imóvel que não é dela? Então, por isso, acabou não se tornando viável. Interessante. E basicamente é isso, assim, Bacana. né? Como eu falei, tem algumas especulações, mas o que atualmente está sendo usado drone, hoje em dia, é isso. Legal. Alex, e já existe alguma regulamentação para o uso de drones para essas atividades todas aí? Olha, essa é uma briga minha. Eu faço parte de um grupo seleto de empresas sérias do Brasil, que a gente está cobrando da ANAC isso. E, infelizmente, não existe essa regulamentação, porque tudo é muito burocrático, não se tem nada, assim, eles estão buscando muita informação de fora para ver o que pode ser aplicado aqui no Brasil, mas não existe isso. Tanto que acabou meio que virando bagunça, assim, com a popularização do drone, porque o pessoal está fazendo tudo do jeito que acha que quer e não está nem um pouco preocupado. E a ANAC que deveria regulamentar isso, e não regulamenta. Mas deve estar em andamento essa discussão. Está em andamento, né? Eu tenho empresa há 3 anos e está em andamento faz 3 anos. Olha só, que coisa. Muito bem, Alex, qual é o custo médio de um drone? O que tu falou, a gente já viu que não é só o drone, né? No caso do trabalho precisa de câmera também, bateria. Em média, quanto que é o custo para manter um equipamento? É que assim, existem 2 tipos de drone. Existe o drone que é operado apenas pelo piloto e o drone que é operado pelo piloto e pelo operador de câmera, que é esse caso aqui. Então, um drone simples, vamos colocar assim, e até por isso que eu comentei da popularização do drone agora há pouco, é que você consegue comprar um drone hoje a partir de, vamos lá, 7, 8 mil reais. Claro que não é um drone desse, né? Mas você consegue comprar um drone hoje por 7 mil reais. E você vai tirar a imagem aérea, não com a qualidade que é necessário para ter uma empresa ou trabalhar nisso, Claro. mas você consegue comprar um drone a partir de 7 mil reais. Entendi. E vai até 100, 150 mil reais. Depende muito da finalidade dele. A diferença dos drones é a capacidade que ele tem de carregar peso, no caso a câmera. Ok. Então, esse drone ele foi projetado para essa câmera. Certo. Tem drone, daí se você quer carregar uma câmera de cinema, por exemplo, você tem que ter um drone que é 2 vezes maior que esse. Certo. E vai lá, vamos colocar aí 100, 150 mil reais só de drone. Só que aí você vai carregar uma câmera que custa mais ou menos isso também. Claro. Entendi. Então, depende muito do que você vai estar utilizando o equipamento, né? Esse que você trouxe para mostrar para a gente, qual é a capacidade de peso que ele carrega? Aqui, o total dele está com 7 quilos, quase 8. É o total. Incluindo a câmera. Mas daí ele carrega quanto? Essa câmera aqui ela deve pesar umas 400 gramas, mais ou menos. Entendi. Bacana. E aí, só para aproveitar que você trouxe, ali você disse que é um equipamento de rádio, né? É onde você controla a câmera, isso? O drone é um veículo aéreo não tripulado, rádio controlado. Certo. Então, esse cara aqui conversa com o drone, então todos os comandos são dados para o drone através de um rádio. Ok. E aí eu não trouxe aqui, mas existe o segundo rádio, que é o rádio que controla a câmera. Por quê? Certo. Tudo que a câmera está enxergando, ela está mandando para o monitor que está no chão. Que é o monitor do operador de câmera. Então, ela tem... E o operador de câmera, ela pode fazer... A câmera ela vai fazer o quê? Os movimentos tanto 360 graus horizontalmente quanto verticalmente. Então, ela tem movimento. E o que acontece? Esse trem de pouso aqui, ele desarma.
Eu não vou desarmar aqui porque... Não, tá bom. Mas ele desarma, então ele abre. Então a gente tem todo esse movimento aqui de 360 graus Legal. da câmera. Bacana. A gente Então pode isso depois... possibilita um nível de imagem absurdo, assim, fica muito bonito. Claro, imagina. A gente vai pôr alguns vídeos, algumas imagens também lá no blog do programa depois, tá, Alex? Eu tenho bastante imagem. Até eu fiquei, achei que... Não sabia como é que funcionava, mas eu posso estar fornecendo isso. Com certeza. Muito bem, Alex, eu estava conversando contigo até antes aqui do programa, e você falou que você foi um dos pioneiros aqui no Brasil a utilizar drones. Há quanto tempo já está sendo utilizado essa tecnologia aqui no país? Olha, efetivamente, vamos colocar aí 4 anos. A minha empresa tem 3. Então, a gente foi um dos pioneiros do Brasil, assim, nessa questão do... E como surgiu o teu interesse por essa prática? Você já trabalhava com imagens antes, né? Então, eu tinha, na época, eu tinha uma agência de publicidade e eu sempre fui apaixonado por fotografia. Nunca trabalhei com fotografia e sempre pensei em um dia ganhar dinheiro com fotografia. Só que não da maneira convencional. Isso estava na minha cabeça, assim. E aí a parte, vamos lá, meio que engraçado do negócio, assim. Eu estava indo para Blumenau e no meio do caminho tem um aeroclube, ali em Gaspar. E eu parei, até por curiosidade, de olhar o pessoal pilotando, helicóptero, avião. E ali naquele momento me deu um estalo, assim, por que não colocar uma câmera num helicóptero desse e fazer foto aérea? E aí eu comecei a pesquisar, quase comprei um helicóptero, assim, foi por muito pouco, e foi onde eu descobri o drone. Que você já queria fotografar aéreo. É o que você já queria. A ideia era essa. E a ideia era oferecer para os meus clientes da agência também. Claro. Daí eu acabei descobrindo o drone, pesquisei muito, quase fui enganado algumas vezes, porque eu fui autodidata no negócio, então eu não sabia a diferença de um drone para o outro. Então, eu quase comprei um equipamento de 30 mil reais que não ia me servir para nada, ia estar lá enfeitando a minha prateleira hoje em dia. Meu Deus. Então, foi mais ou menos isso, assim. Daí eu comecei a pesquisar e tal, e eu acabei descobrindo o drone, e hoje a minha única profissão, vamos colocar assim, é isso. Eu só faço isso. Bacana. Eu acabei fechando a agência e trabalho especificamente com imagem aérea. Bacana. E tem cursos para pilotar, para trabalhar com imagens a partir de drones? Como é que você vê esse campo aí? Então, tem muita gente enrolando no mercado, bastante assim, né? Eu ouvi falar de cursos, mas assim, eu não posso dizer se é confiável ou não. Eu acabei, no meu caso, eu descobri uma pessoa que me vendeu o equipamento, e ele sim foi o pioneiro no Brasil. Ele me deu as instruções para estar trabalhando com o equipamento. Mas, assim, um curso específico... Ainda não tem. Quem sabe você não pensa em alguma coisa nesse sentido. Legal. Mas assim, eu fico pensando agora, antigamente tinha aqueles, eram modelos, até, eu acho que toda criança deve ter tido algum helicóptero, algo semelhante, assim, e brincava. E eu fico pensando, o drone é algo até simples de se manusear, eu acho que precisa de um aprendizado, mas é relativamente simples, praticamente qualquer pessoa pode, com preparo, utilizar? Olha, não é simples, e isso também é um problema que eu vejo no mercado, porque o próprio fabricante vende como se o equipamento vá sozinho. E isso não é verdade. Então tem que ter uma técnica, né? Até porque é um equipamento caro e tá voando. E tudo que for pode cair. Então, assim, eu não aconselho... Tem muita gente fazendo isso, mas eu não aconselho simplesmente chegar e comprar um equipamento e tentar sair voando, porque não vai conseguir. Aliás, teve um episódio agora há pouco, né? Que um drone que acabou ferindo a mão daquele cantor, o Henrique Iglesias, né? E na ocasião parece que ele tentou pegar o drone que estava voando no ar, né? Você acompanhou isso? Acompanhei, assim. Qual foi o erro ali? Então, o que acontece? A minha empresa, eu sempre falo para os meus clientes assim, a gente vende qualidade de imagem e a gente vende segurança. Então, aquela situação ali era tudo que não pode fazer, eles estavam fazendo. Eles estavam voando em cima de gente, né, e perto de pessoas. Ali, no meu entendimento, o que acontece? O drone ele tem uma controladora que sempre vai... por exemplo, se tiver vento, ele vai compensar para o lado contrário. Ele tem essa controladora. E ali, o que eu entendi, que eu acho que aconteceu, foi que ele segurou o equipamento e tentou puxar. E o drone tentou compensar e foi para cima dele. É mais ou menos isso.
Eu já vou aproveitar então. Vamos fazer intervalinho antes, Lucas? Então deixa eu guardar aqui. Então vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, vamos falando de drones aqui no Viva Voz, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta, esse é o Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale, e hoje estamos falando sobre drones, o nosso convidado Alex já está aqui com a gente. Alex, o que foi possível fazer, né? Você estava contando aí da sua trajetória, seu sonho de fazer imagens aéreas e tal. O que você já realizou a partir do drone, em termos de produção de imagens? O que você já fez e falou, poxa, eu consegui fazer uma coisa inusitada, diferente, por conta desse equipamento? Olha, assim, o nível de voo da gente mais complicado e que poucas empresas fazem, a gente fez um trabalho... Não sei se eu posso falar o nome do cliente? Sim, não tem problema. A gente fez um trabalho para a Embraer e a gente subiu num prédio, decolou de um heliponto, o prédio em si já tinha 130 metros. A gente subiu mais 150, então ele estava a 300 de altura e mais ou menos a 150 de distância, com muito vento. O vento é um dos nossos problemas, assim, certo, né? Outro nível de pilotagem, sim, que poucas empresas fazem. A gente fez uma imagem da Praia Brava, do Canto do Morcego, a 300 metros de altura e a 300 de distância. Mas é bom, assim, ressaltar que a gente faz isso em casos excepcionais, onde não tem mais não tem mais outro jeito de fazer. Porque até um dos pontos que a ANAC provavelmente vai colocar quando regulamentar é não invadir o espaço aéreo. Claro. Então, assim, o espaço aéreo é 120 metros de altura. Então, a ideia é que a gente não ultrapasse essa altura, né? Entendi. Mas a capacidade ele tem, então, de subir muito mais que isso. O limite, na verdade, é visual. Falando tecnicamente, ele tem um alcance de 2 km de altura e 2 de distância, de raio. Então, como eu falei, só que assim, a gente não voa sem olhar para o equipamento. Existe uma modalidade no aeromodelismo, que é o FPV, que a pessoa voa com óculos ou olhando só no monitor, mas a gente não faz isso. Por segurança. Ok, vai até onde consegue acompanhar. Por curiosidade, em média, quanto que é a vida útil da bateria de um drone? Quanto tempo de autonomia de voo sem precisar recarregar vocês conseguem fazer? Hoje tem drones voando 15 minutos. Que é o 17 minutos que é o máximo. Esse drone aqui, com essas baterias aqui, ele voa 8 minutos. Olha só. E no Brasil, já está sendo fabricado drones aqui ou ainda é uma tecnologia que precisa ser exportada? São poucos os fabricantes. Importada, né? Perdão, gente. São poucos os fabricantes. Na verdade, são 3 fabricantes no nível mundial. Eu posso montar um drone aqui, só que eu sou obrigado a comprar uma controladora de um fabricante, um frame de outro fabricante, hélice ou do mesmo fabricante. Tipo, esse drone aqui, a gente monta e desmonta ele. Mas fabricar uma controladora, por exemplo, não é fabricado aqui. Olha só. Você conhece um pouquinho da história do drone, Alex? O que você sabe sobre o surgimento desse equipamento? Eu falei rapidamente sobre mas é basicamente isso que você falou. Ele foi utilizado como equipamento bélico, só que ele não é um multirotor. O que é um multirotor? O próprio nome já diz, são vários motores. Para equipamento bélico, ele é um avião. Claro. Que, na verdade, ele tem a denominação de veículo aéreo não tripulado. Isso, na verdade, assim, no Brasil é muito confuso, assim, o que é drone, o que é multirotor, ou se é tudo veículo aéreo não tripulado. Eu gosto de falar que tudo é veículo aéreo não tripulado, que é um drone. Ok. Né? E tamanhos... dentro dessa categoria existe o drone, existe o avião, enfim. Né? Mas sobre a história, basicamente foi isso. No Brasil, chegou por onde? É uma boa pergunta. Eu não sei te responder isso, Liz, assim, mas são poucas pessoas utilizando. Mas, na verdade, assim, o equipamento surgiu. No meu caso, eu comprei de uma pessoa que importava ele. E ele montou e ele me deu as instruções e basicamente foi isso, assim. Na verdade, foi através da importação mesmo, né? Perfeito. No Brasil. Alex, a gente falou a respeito das funções de um drone, mas o que você acha que daqui a alguns anos vai estar sendo possível realizar com um drone? É isso que eu falo, assim, muito se especula, né? Essa história da pizza não vai rolar. Será? Eu ainda queria acreditar nisso. Muitas empresas no Brasil usaram isso como marketing. Até teve uma padaria que falou que ia entregar pão. Pois é. Agora imagina, 6 horas da tarde, todo mundo ligando, quantos drones que ele vai ter que ter para levar... Tráfego aéreo. Entendi. Eu prefiro analisar o que existe.
o futuro a Deus pertence, vamos colocar assim, né? Aham. Mas tem muita especulação em relação a isso. Por exemplo, eu vi um material que o drone serviria como, por exemplo, a pessoa chega aqui para fazer a inscrição do vestibular, por exemplo. Claro que hoje é online, mas vamos supor que fosse na Univale. Ia ter um drone aqui que você ia chamar ele pelo celular, ele ia ao seu encontro e daí você diria, né, entre aspas, para ele onde que você quer ir, ele ia te guiar dentro da universidade para saber onde é. Ok. Se é... Um guia. Se isso vai ser uma coisa útil, eu acho mais fácil colocar uma placa, mas tudo bem, né? Mas são possibilidades pensadas, né? A parte de agricultura tá sendo bastante explorada, assim, né? Inclusive, hoje em dia, você consegue achar foco de, por exemplo, ninho de formiga no meio de uma plantação. Depende da câmera, né? Mas você consegue controlar a praga, você consegue fazer o georreferenciamento, que também já é algo que você vai contratar uma empresa para fazer um georreferenciamento hoje, dependendo do terreno, os caras vão demorar 30 dias para te entregar. E com o drone você faz isso em 2 minutos e em tempo real ele já joga as imagens para um software, junta tudo e te entrega o georreferenciamento do terreno. Interessantíssimo. Então, assim, é meio que ilimitado. Claro. Só que, como eu falei, tem que ter o bom senso para analisar o que é realmente viável e o que não é viável. A chegada dos drones movimentou mais o mercado de produção de imagens aéreas? As pessoas estão procurando mais isso, Alex? Assim, ó, como pioneiro no Brasil, uma das minhas maiores dificuldades no começo era mostrar o que um drone podia fazer para os clientes, porque na verdade eles nem sabiam que existia um drone, nem o que era drone. Então isso foi um começo. E eu costumo sempre conversar com a pessoa que trabalha comigo, e a gente chegou à conclusão que nenhum equipamento revolucionou tanto o mercado de audiovisual do que o drone. Eu não sei, assim, você é jornalista, também trabalha com isso, mas eu não vejo nada que revolucionou tanto o mercado quanto o próprio drone. Como eu falei, assim, nem com uma grua a gente conseguiria fazer a cena que foi feita dentro do corredor do shopping. Por conta da extensão, a gente voa 50 metros. Não tem uma grua que você vai colocar dentro do shopping e você consiga fazer uma imagem, né, como foi feito. Então, na minha opinião, revolucionou, assim... Só que é bom, é bacana, assim, frisar que a gente não faz o que um helicóptero faz, né? E um helicóptero não faz o que a gente faz. Certo. Então, assim, claro que a gente tirou muito mercado desse pessoal que fazia foto de helicóptero, tirou. Isso é fato. Mas são coisas diferentes, assim, bem diferentes. O que diferencia? A diferença, assim, por exemplo, eu quero uma foto que pegue Balneário praticamente inteiro. Eu não vou conseguir fazer isso com um drone, porque eu vou ter que subir a 1 km de altura. Certo. De altura. Ok, limite mesmo. Entende? De altura. E a diferença principal também é o quê? As pessoas utilizavam o helicóptero antigamente para fazer filmagem. Certo? Só que essa filmagem, por conta de você estar segurando a câmera, ela balançava muito. Se você vê a imagem antiga aérea de helicóptero, fatalmente ela vai estar balançando. E o grande diferencial do drone em relação a isso, que essa parte aqui, ela é estabilizada. Toda a imagem sai 100% estabilizada da câmera já. Perfeito. Porque o que acontece? Eu vou mostrar aqui. O drone está aqui. O nome disso aqui é gimbal, tá? O gimbal está aqui. O drone pode chacoalhar, porque isso aqui a câmera vai estar parada. Certo. Ela não vai ter interferência nenhuma da vibração de motor e da vibração do frame. Isso é o principal diferencial em relação ao helicóptero. Qualidade perfeita de imagem. Perfeito. Também eu acho que vale a pena falar também a respeito de custo-benefício na produção audiovisual. O drone ajuda, no caso, a fazer uma produção com custo-benefício mais acessível. Às vezes, por exemplo, fosse usar tantas câmeras ou tanto equipamento, utilizando o drone com uma câmera, sai mais barato? Depende. Depende da câmera, depende do drone, depende de qual é a produção. Eu não tenho problema em falar a questão de valores, assim, mas a gente cobra uma diária com a GoPro, que é aquela câmera menorzinha, com o drone menor, a partir de R$ 1.500, R$ 1.600 uma diária, né? Até com equipamentos maiores a R$ 5.000, R$ 6.000 uma diária. Então depende do que tem que ser feito, o que tem que ser filmado e que equipamento vai ser utilizado. Muito bem. Mas como eu falei, eu não gosto de comparar valor de, se eu fosse locar um helicóptero, eu ia pagar R$ 2.000, 15 minutos. Eu não gosto de comparar as coisas, porque são coisas diferentes. Perfeito. Então, assim, valor de diária de R$ 1.600 até R$ 4.000, R$ 5.000.
Bacana. Depende do nível de produção. Se a gente tiver que voar em cima da água, por exemplo, já tem uma taxa adicional, por conta do risco. Certo. Né? Se o equipamento cair no chão, ele vai quebrar. A gente pode tentar salvar uma hélice, alguma coisa, mas na água não. Tá certo. Na água não. Bacana. Alex, onde fica a Áquila? Onde vocês estão? Então, a gente é de Itajaí, localizada no bairro Itaipava ali. Mas, como eu falei, a gente atende clientes a nível Brasil. Então, pra gente não importa muito a localização, mas somos de Itajaí. Muito bem. Genuinamente peixeiros. Bacana. Tem algum trabalho novo que você já pode comentar com a gente? O último job que a gente fez foi exatamente esse do shopping, assim, que ficou bem legal. Bem bacana mesmo, assim. Fizemos trabalho para a Crona do Brasil também, que é um cliente nível nacional. Essa campanha que está veiculando da FG agora, que tem a Sherry Stone, tem 4 fotos aéreas, que são nossas. Material da Embraed, e a gente atende as principais construtoras, as maiores construtoras do Vale, a gente que atende. Muito legal. Alex, a gente quer te agradecer então, a gente conversou com que agradeço. Alex Dickel, que é publicitário, proprietário da Aero Áquila Imagens Aéreas. Obrigada. E é isso, né, Lucas? Ficamos por aqui. Vai de drone? Eu não tenho essa capacidade, acho que ele não vai me suportar, mas... Muito bem, a gente vai encerrando... Mas falando, desculpa interromper, mas tem um drone que a gente está projetando que ele vai carregar 30 quilos. Opa, eu quase já dá para colocar a menininha ali com a câmera, né? Muito bem, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.